Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, é com muito prazer que eu quero trazer aqui para o canal Cheio do Espírito Santo mais uma mensagem. Eu espero que essa mensagem possa abrir a mente de muitas pessoas. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que é mudar o odre. Se você não mudar o odre, você não vai receber o vinho novo. Esse tipo de mensagem você dificilmente vai ver dentro de um templo religioso e até mesmo em um canal aqui no YouTube, porque é muito difícil encontrar. Eu acredito que o Pai tem levantado pessoas que estão comendo do mesmo banquete, que estão se assentando na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o próprio Salvador, com os apóstolos, e estão comendo do mesmo pão. Isso já é renovar o entendimento, mudar o odre. É entender que o pão é o Espírito Santo do Criador, aquele que o Filho trouxe lá em Atos 2, por intermédio da vinda do Filho, que abriu a porta do aprisco para as pessoas poderem receber o Espírito Santo, só que só recebe aquele que mudar o odre. E isso não é ensinado. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. A humanidade, se ela mudar o odre, se ela entender que até ali o madeiro tudo era físico, tudo era visível, eu tenho certeza que se você começar a entender cada coisa e você mudar o seu odre, o Espírito Santo vem, ele faz morada e muda a sua vida. Muda a sua vida. Infelizmente, tem muitas pessoas, eu vejo, e isso me machuca muito, pessoas que batem no peito como sendo pessoas que entenderam a verdade, que agora não estão mais dentro do tempo, se libertaram. Mas eu fico vendo em suas postagens, muitas das vezes, trazendo passagens da velha aliança como ela é, literalmente, não abrindo a mente das pessoas, não renovando o entendimento delas para elas enxergarem o que cada coisa significa na velha aliança. Qual que é o significado de cada coisa? Porque aí sim as pessoas conseguem mudar o odre e enxergar a verdade. Mas se você trouxer a história como ela é, eu vi esses dias um status onde um rapaz lá com a Bíblia na mão, falando sobre aquela passagem de Eliseu, quando tem aquelas crianças lá que surgem ursos da mata e matam as crianças porque caçoaram dele porque era careca. As pessoas ficam ali tentando explicar fisicamente, né, que ser careca é porque significava que ele estava de luto pela morte de Elias e as crianças caçoaram daquele momento que ele estava vivendo. Aí vem Deus e levanta o urso para matar as crianças. Gente, tudo fisicamente, eles ficam tentando encontrar motivos para as pessoas entenderem, mas você só vai entender se você renovar o seu entendimento. Todas as histórias na velha aliança, você tem que renovar o seu entendimento para compreender. Se você não renovar, você não entende. O foco é trazer aqui as mensagens do Salvador, mas até o madeiro, tudo o que aconteceu na carne, você tem que renovar o seu entendimento. Como eu já disse em outros vídeos, o próprio Salvador era o Verbo. O Verbo, ele não é visível, mas por que Israel viu ele? Por que eles tocaram nele, como fala em João 1? Porque eles foram preparados. Em Mateus 15, o próprio Salvador fala isso para a mulher cananeia. O pão foi preparado para os filhos, ou seja, ele veio em carne para Israel, porque Israel, eles precisavam ver para crer. Só que o que a besta fez? A prostituta, a Babilônia, eles pegaram a vinda do Salvador em carne para Israel, colocaram uma nova aliança começando quando ele chega e colocam que ali, da onde ele nasce para frente, é nova aliança. E aí a humanidade toda comeu desse engano, acreditando que elas precisam ver também. Mas não, aqueles que querem se chegar ao Pai em espírito, buscar-o pela fé, ela não precisa ver para crer. Ela entende que ali o Salvador em carne é a representação do próprio Pai. Ele mesmo falava, eu e o Pai somos um. Então, compreender a sua mensagem é você renovar o seu entendimento. Então, quando você vê ali ele em carne, curando um cego, curando um paralítico, curando um surdo, entenda, mude o seu odre, que ali ele está representando o Espírito Santo do Pai, abrindo os olhos espirituais daqueles que querem ver, abrindo os ouvidos espirituais, curando a paralisia física que foi colocada na humanidade por causa da cegueira, por causa que roubaram a herança. Lembra da passagem do filho pródigo? Olha a outra passagem do Salvador. O filho pródigo ali, que perde a herança com quem? Com as prostitutas. E quem é a prostituta nas escrituras? Leia no Apocalipse, é a grande Babilônia. Quando fala da prostituta, fala daquela que persuadiu, que enganou, que seduziu. Não enxerga uma prostituta física, que ali o filho pródigo é um homem. Não, é a humanidade.
E essa prostituta representa o engano, que é gostoso, que é saboroso, só que traz consequências terríveis. Um homem que se relaciona com uma prostituta, ele vai gerar filhos prostituídos. Por isso que a humanidade sofre, geme, precisa de grades, precisa de tutores, de leis, para poderem andar um pouco correto. Só que se você tirar as leis por um dia, você vê que a humanidade está morta espiritualmente, porque as pessoas vão se matar, as pessoas vão roubar uns aos outros, elas vão enganar uns aos outros. A humanidade vai mostrar que ela está totalmente morta espiritual. Por isso que há necessidade das leis, por isso que há necessidade de ter ali os governantes. Só que isso é governo humano. No governo espiritual do Criador, que é o que o Filho veio trazendo, por isso que ele abre a porta do aprisco para que as pessoas busquem o Pai em espírito. No governo espiritual dele, as pessoas são guiadas por ele, não são guiadas mais pelo homem. Você está entendendo? Só voltando na parte lá de Eliseu, se a gente não entender o que significa criança espiritualmente, o que significa ser careca espiritualmente, o que significa o urso espiritualmente, no livro de Daniel fala quem são os ursos. Leia lá o livro de Daniel para você entender, porque as escrituras, por mais que está tudo bem espalhado, que isso foi um papel muito bem feito do sistema católico, né? Que antes da Igreja Católica era o Império Político Romano, né? Aí agora, depois se tornou o Império Religioso Católico Romano. Aí é onde fala no Apocalipse que a besta, ela tem a imagem de um cordeiro, mas fala como dragão. Por quê? Se pinta como algo religioso, algo perfeito, algo bonito, que tem conexão com o Criador, mas na verdade, na sua boca só fala besteira, só mantém o povo escravo do império do mar, que é o império político, né? Não podemos nos esquecer que o Império Romano político, que matou o Salvador a mando dos líderes religiosos, esse sistema político, eles se transformaram em religioso, olha aí, ó. Eram maus, dragão, se tornaram em uma aparência de cordeiro, mas continuam sendo dragão. E esse sistema vem da onde? Vem desde lá da Torre de Babel, enganando as nações. O pai tira Abraão do meio daquele engano, daquele engodo, para separar um povo na terra que ele iria lapidar com a sua lei, para gerar um povo nascido do Espírito. E esse povo, quando recebessem o Espírito Santo, iriam guerrear contra essa prostituta, contra esse engano, contra o sistema da besta. Mas cadê esse povo? Estão mortos espiritualmente por causa de fermentos, por causa de engano, por causa de líderes religiosos que se colocam como representantes de Deus, mas na verdade são seguidores da besta, são profetas da besta que incentivam as pessoas a permanecerem mortas espiritualmente para que elas sejam dominadas. Infelizmente, a grande maioria desses homens, eu não julgo, aprenderam com cegos. É gostoso o vinho da Babilônia, o prazer que ele dá, os status que ele dá, mas são homens que estão presos também em abismos, em enganos. Entenda que se você não renovar o seu entendimento do que significa cada coisa, você não vai conseguir se libertar. Você se lembra que Sansão, o que fez ele perder o cabelo ali, foi ele explicar para Dalila, que era uma prostituta também, aonde estava a sua fraqueza. E aonde estava a sua fraqueza? É no cabelo? Não, não é no cabelo. Isso aí é o que o sistema quer que a gente veja, porque é os olhos físicos vendo, mas o cabelo tem a representação da comunhão com o Criador. Por isso que existia até um voto na velha aliança que os homens deixavam o cabelo crescer. Quanto maior o cabelo, mais representava a comunhão com o Pai. Era só uma maneira de eles que precisavam ver. Quando olhassem, iriam perceber quem tinha um relacionamento com o Pai e quem não tinha. Aí você consegue entender por que aquelas crianças estavam caçoando de um careca. Comece a renovar o seu entendimento que você vai enxergar a profundidade. Será que essas crianças lá, que fala crianças, eram inocentes? Ou o fato de elas já agirem dessa forma, elas já estavam fermentadas, corrompidas? O próprio Salvador falou, quando ele chamou as crianças para vir a ele, ele fala, não impeças que elas venham, porque delas é o reino. Quando fala de criança, não fala de criancinhas físicas, porque a criança fala de entendimento. Fala de alguém que não deixou se corromper por causa dos fermentos, por causa do engano. Não fala de criança. O céu não é uma creche onde vai estar cheio de criança. Mas quando fala de criança, fala de inocência. É isso que nós temos que entender. E quando a gente vem aqui para a época do Salvador, ele foi o único, como eu falei na mensagem, só ele tinha palavras de vida eterna, como lá no livro de João fala, João 6, Pedro fala, né?
Só tu tens palavra de vida eterna, porque a palavra de vida eterna fala do quê? Não fala desse reino. Não fala do reino humano, porque aqui não é eterno esse reino humano. Mas as palavras dele falavam de um reino que é eterno. Por isso que ele falou para a mulher samaritana que tem que buscar em espírito. Ele falou para Nicodemos que tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é mudar o odre. Percebam que o próprio Nicodemos, sendo mestre, ele achou que era para voltar para o ventre da mãe. Mas não é nascer de novo. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas estão achando que nascer de novo é ir para um templo. Aí elas começam a frequentar um templo religioso, até diminui algumas coisas erradas que ela fazia, como, por exemplo, uma pessoa que bebe, para de beber, uma pessoa que, de repente, antes, ela teve no seu histórico um homicídio, né? Ela matou alguém, ela vai para o templo e não mata mais ninguém. Por isso até que muitas pessoas dizem que as igrejas não pagam impostos por causa disso, que ela faz um trabalho social, né? Mas, na verdade, não. A igreja evangélica, ela só coloca um cabresto nas pessoas, onde as pessoas, elas param de fazer uma coisa aqui, outra ali, e já batem no peito como sendo agora pessoas santas. Mas, na verdade, santidade está ligada em você receber o vinho novo. Se você ainda vai a um templo, tem um homem como seu guia, pratica rituais que foram necessários para Israel, como ceia, como água física para você se batizar, só foi necessário uma água física lá para Israel, porque essa água representava o mar de mortes que é a humanidade. Quando ali uma pessoa era tirada da água, representava que ela estava nascendo de novo, que ela estava agora mudando o seu odre, recebendo do vinho novo. Não era mais morta, mas agora era uma pessoa nascida para o reino do Pai. Aí o sistema vem até hoje e mantém as pessoas ainda sendo batizadas numa água física, para manter o povo na carne. E com essas pessoas não nascem do Espírito, ficam presas a esses rituais. E é isso que a besta da terra quer, manter o povo vivendo como se fosse na velha aliança. Porque fazendo isso, elas não nascem para o reino do Pai, ficam presos no reino do homem e batendo no peito, como lá na parábola do publicano e do fariseu, que é outra passagem que o Salvador também ilustrou muito bem, através de uma parábola. Como eu já falei, ele falava por parábolas para que aqueles homens não o matassem. Por isso que o pão foi preparado para os filhos. Cada coisa na velha aliança tinha um significado, para que quando ele falasse, as pessoas entendiam, para que então elas saíssem bem devagarzinho da mão daqueles lobos e viessem para o lado dele. Mas infelizmente aqueles homens perceberam que era com eles que ele estava falando. Em diversas parábolas isso fica claro, como por exemplo na parábola da vinha, se você vê lá no final, diz que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. A parábola dos mordomos, porque perceberam que era com eles que ele estava falando. Só que ele usava figuras de linguagem para não ser morto por aqueles homens, porque eles eram cobras, serpentes venenosas, que queriam viver da lã, viver da vinha. E quando você desperta uma pessoa, essa pessoa desperta de uma tal forma que nunca mais ela volta para o vômito, nunca mais ela volta para as práticas carnais, para buscar um Pai que é Espírito. E esse tipo de mensagem é a mensagem que tem esse poder. Você está entendendo isso? Se você entender o que significa cada coisa, você perceba que, olha, Nicodemos, que era mestre, imagina o tipo de povo que seguia aquele homem, como estavam mortos espiritualmente. Ele sendo mestre, ele não entendeu que era nascer de novo, e nascer de novo é você mudar o odre. Mudando o odre, você recebe agora o vinho novo. Você não vai receber mais agora sementes dos homens, porque o vinho novo está ligado à semente também. Você não vai receber mais a semente dos homens, mas você vai receber a semente do Espírito Santo. Como ele, o Filho, recebeu. Perceba que o Salvador não nasceu por intermédio de um relacionamento humano, mas ele nasce de uma mulher para poder ter o seu corpo físico, e a outra parte que é do homem, ele recebeu diretamente do Espírito Santo. E ele quer que todos aqueles que entendessem a mensagem que ele estava trazendo pudessem também nascer do Espírito Santo e abandonassem a mensagem dos homens, a não ser aquele que leva a mensagem que você agora não é mais órfão, que você tem pai. Porque perceba que a humanidade continua órfã espiritualmente, ainda indo a homens, como seus pastores, seus padres, seus papas, todos esses nomes vêm de pai, como se o Criador estivesse morto. Mas na verdade ele está vivo. Ele é o Pai daqueles que o buscam em espírito, que creem na mensagem do Filho. Não é dizer eu creio, assim, misticamente, eu aceito a Jesus, eu creio. Não, isso daí é engano, é fermento para manter o povo preso no aprisco. Porque dizer eu creio é se você compreender a mensagem que ele trouxe. Quando você entende a mensagem que ele trouxe, aí sim você pode dizer eu creio. Eu não quero mais esse aprisco. Eu quero sair por essa porta que você me abriu.
porque agora eu quero buscar ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero mudar o meu odre para receber o vinho novo. Eu espero que essa mensagem possa trazer um pouco de compreensão para você, porque tem muita coisa ainda para falar. Muitas passagens, muitas histórias. Mas entenda, se você não entender o que significa cada coisa na velha aliança, você vai ser como o povo de Israel, que quando o Salvador falava por parábolas, aqueles homens não entendiam. Até o próprio fato daquele povo ter sido levado para um deserto, tudo isso tem um significado que você precisa entender. O significado é a ausência de água do deserto. É um lugar seco, um lugar árido, onde não nasce um pé de fruto, não nasce nada, que é a humanidade sem a presença do Criador. Por que João foi uma cana que levantou no meio do deserto? Porque ali o Pai estava deixando claro, vai começar a nascer um povo que vai gerar frutos, vai começar a nascer. João foi o primeiro, por isso mais importante, nascido de mulher, porque recebeu do Espírito Santo do Pai, em porção ainda, não como filho. Mas o filho foi aquele, a semente que caindo na terra, nasceu e gerou muitos frutos. Infelizmente a besta com a grande prostituta veio e matou a todos esses que estavam nascendo. Os próprios apóstolos falavam, eles eram os primogênitos, os primeiros frutos da vinha sendo nascidos. Mas vem a grande prostituta com a besta e mata todos os santos, como fala em Apocalipse 13. Mas eu tenho certeza que o Pai tem levantado. E essas mensagens aqui do canal vão trazer tanto renovo, tanta compreensão, que eu tenho certeza que uma grande humanidade vai se levantar. Um corpo espiritual verdadeiro, nascido da palavra pura e genuína, que vai lutar contra esses enganos da grande Babilônia, da grande prostituta, para que a humanidade entenda quão preso nós estamos. Só parece que tem um pouco de equilíbrio porque tem um cabresto, tem as leis dominando, tem um sistema religioso colocando um cabresto nas pessoas. Mas entenda, você nunca será santo se de fato você não mudar o odre e receber o santo em si, o vinho novo. Porque recebendo o santo, todas as algemas caem. E aí se cumpre Romanos 8, não há lei para aqueles que estão em Cristo, que creram na mensagem de Yahushua, que esse é o nome verdadeiro dele em hebraico. Nós precisamos também entender isso, porque o nome dele tem uma profundidade muito grande para se entender toda a Escritura. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.